Mateus capítulo 4, nós vamos estudar os obstáculos a serem vencidos na obra de Deus, na vida como um todo. Nós temos muitos obstáculos na vida, nós temos dificuldades, tanto na nossa vida diária, você diariamente enfrenta dificuldades, quanto aqueles que estão envolvidos na obra de Deus também enfrentam as suas próprias dificuldades. É próprio de Satanás tentar obstruir o nosso caminho. Você está bem, querendo louvar a Deus, querendo servir a Deus, mas aí Satanás coloca alguns obstáculos na sua vida. Algumas vezes são seus vícios e paixões, outras vezes são seus familiares e amigos, e outras vezes são as circunstâncias que se levantam no dia a dia. Jesus enfrentou obstáculos, e logo no início do ministério dele, ele já enfrentou um obstáculo com Satanás. E esses obstáculos são, no capítulo 4 de Mateus, em primeiro lugar, os ataques de Satanás. Satanás existe, Satanás é poderoso, Satanás é mais poderoso do que nós, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Satanás está no mundo, ele é o Deus deste mundo, e o mundo está no colo dele, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz quer dizer deitado. Então o mundo está confortável. Quem está desconfortável somos nós. Então nós vamos ver esses ataques de Satanás que Jesus sofreu. Também um outro obstáculo são as regiões da sombra da morte. Nós vivemos nas sombras da morte. Esse mundo são sombras da morte. E são obstáculos. Quando Jesus veio, essas sombras se avolumaram. E também outro obstáculo são as nossas atividades neste mundo. As suas atividades que são tão importantes para você, as suas atividades que te sustentam, as suas atividades que te dão vida própria, essas atividades acabam te prejudicando. Aquilo que você faz nesse mundo que é tão importante, acaba te prejudicando. E mais tarde nós vamos ver sobre isso. Hoje nós só vamos ficar com a primeira parte, que é os ataques, ou que são os ataques de Satanás, do versículo 1 até o versículo 11, Mateus 4. E eu estava pensando que era Silvânia ali, mas não é Silvânia. Que bom ter você aqui, tá? Deus abençoe, viu? É a segunda vez que Deus é tentado. Deus foi tentado por Lúcifer no céu. Agora Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é tentado por Satanás. E o Espírito Santo vai ser tentado no capítulo 11 de Mateus. Capítulo 11? Capítulo 12. Capítulo 12 é o Espírito Santo. Então vejam que Satanás quis atingir toda a Trindade. Ele tentou ao Pai no céu, ele tentou ao Filho no início do ministério de Jesus, e ele tentou o Espírito Santo na metade do ministério de Jesus. Se a Trindade foi tentada por Satanás, você acha que nós íamos ficar de fora? Nós somos diariamente tentados por Satanás. É claro que os homens também tentaram a Jesus. E os homens também tentaram os servos de Deus. Moisés foi tentado, provocado
provado muitas vezes no deserto. Mas no final das contas, o povo estava tentando o próprio Deus. E todos aqueles que tentam a Deus, tentar quer dizer provar com o objetivo de fazer cair. Todos aqueles que tentam a Deus estão num grande perigo, porque não há quem tente a Deus que não seja destruído. E Satanás vai tentar Jesus nas 3 formas de tentação que existem para o ser humano. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. São as 3 formas que você pode ser tentado. O irmão dirigente falou para nós tomarmos cuidado com os nossos olhos, porque nós somos tentados pelos olhos. Não é só homem não, homens e mulheres. E não é só na área sexual, em muitas áreas. Talvez você seja tentado nas vitrinas das lojas. Você é tentado quando você vê dinheiro. Talvez você seja tentado quando você vê pessoas. Então os olhos são uma fonte de tentação para nós. A concupiscência da carne é a mesma coisa. Nós temos desejos. Você pode ser tentado com um prato de comida. Você pode ser tentado com um copo de bebida. E você pode ser tentado nas suas necessidades físicas, sejam sexuais, ou de carinho, ou qualquer outro tipo de carência que o seu corpo tem. E nós somos tentados também com a soberba da vida, porque afinal de contas, ninguém aqui quer ser um Zé Ninguém. Alguém aqui quer ser um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém? Não, todo mundo quer ser reconhecido de alguma forma. Há pessoas que ficariam deprimidas se chegarem num local e ninguém as cumprimentar. E algumas pessoas não se importam tanto com isso, mas algumas pessoas, elas precisam que alguém as reconheça. Algumas pessoas passam por algumas instituições ou igreja e elas precisam ter cargos, elas precisam ter alguma coisa em que elas possam dizer: eu fiz isto. Isso pode ser bom, porque nós temos que ser úteis, mas pode ser também a soberba da vida. Josué era um homem muito famoso, a fama dele se espalhou por todo o mundo. O outro Josué também foi muito famoso, porque a fama dele se espalhou por todo o mundo. Um é o Josué do Antigo Testamento, o sucessor de Moisés, e o outro é o Josué, que nós vamos estudar agora, porque o nome Jesus e Josué é o mesmo, você sabia, né? Josué, Jesus e Oséias são os mesmos nomes. É como Mané e Manuel, é como Zé e José, são os mesmos nomes. Então nós vamos ver que Jesus também foi tentado na concupiscência dos olhos. Concupiscência quer dizer desejo. Então no desejo dos olhos, no desejo da carne e na soberba da vida. Essas 3 tentações ele passou, como você também está passando. Agora Jesus não passou por essas tentações como Deus. Embora ele seja Deus, ele passou como homem. E ele venceu com os mesmos recursos que você tem. Ele não venceu de modo sobrenatural. Depois que ele venceu as tentações pelas quais ele passou, aí sobrenaturalmente ele recebeu um banquete, provavelmente de comida. Aí foi sobrenatural.
Mas cada tentação que ele passou, desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida, ele venceu com o recurso que você tem também. Qual é? Oração? Interessante, nós não vemos Jesus orar aqui, mas poderia ser sim. O quê? A palavra de Deus. Não precisa ser Deus para se defender com esse recurso. Pode ser homem, mulher. Você tem à sua disposição a palavra de Deus. E foi esta maneira como o Senhor Jesus enfrentou Satanás. Se o Pai já tinha sido enfrentado por Satanás, isso foi no céu, agora Jesus na terra, ele sofre esse ataque de Satanás também. Por que Jesus sofreu esse ataque? Era uma prova se ele ia sair vencedor ou não? Claro que não. Isso não. Porque ele é vencedor, ele não pode ser outra coisa. Ele é vencedor e sempre será vencedor. Jesus foi tentado porque pela primeira vez em toda a história, se podemos dizer história da eternidade, Deus se torna homem. Pela primeira vez, Deus se torna homem. Como Deus, ele já foi tentado. Agora vamos ver se dá certo como homem. Ele foi tentado também. E o Espírito Santo também é tentado. E a Trindade toda sai vitoriosa, sempre. Você não saberia dessa história se Jesus não tivesse contado para Mateus. Ou se Jesus não tivesse contado para Lucas, ou Mateus para Lucas. Você nem saberia dessa história. Porque essa é uma história que estava envolvido Jesus, que é Deus, e Satanás, que é uma briga longa, desde o passado, quando não havia ainda mundo. Então você não teria condições de saber que houve esse conflito, se ele não tivesse revelado, porque quase tudo nos evangelhos nós sabemos por causa de testemunha ocular. Ocular diz respeito a quê? A óculos. Pessoas tinham seu óculos no momento. A visão, né? Testemunha ocular é testemunha que viu. Agora, qual é a testemunha que viu isso aqui acontecendo? Mateus? Não. Só tinha Jesus, a Trindade, né? E Satanás e os anjos. Mas o Senhor bondosamente nos faz saber disso. Então, Ele faz saber para o seu bem, para o seu ensino. Um homem foi tentado e um homem venceu a tríplice tentação. 3 vezes tentado. E ele venceu usando a palavra de Deus. Então você não tem desculpa. Nosso irmão dirigente falou muito bem que ele tem lutas, que Deus precisa ter misericórdia dele e de nós, e que ele está lutando, e eu também, e você também. Mas você não tem a desculpa de dizer que você não tem como vencer os ataques de Satanás. Porque Jesus venceu, você pode vencer também. Mas ele é Deus, mas ele não usou nenhum recurso sobrenatural para vencer Satanás. Ele só usou um recurso 3 vezes: citação da palavra de Deus. Se você tem conhecimento e uma memória mínima, você pode vencer Satanás. Porque Deus diz assim: não sei onde está,
Não precisa saber capítulo e versículo, porque não existia capítulo e versículo. Stephen Langdon, um homem na Idade Média, inventou esse negócio de capítulo e versículo. E tem que dar um louvor para ele, que ajuda. Ajuda muito. Depois alguém inventou o celular. Aí ajuda mais ainda. Então hoje você tem um celular no bolso, você tem a memória, você pode citar. A palavra de Deus diz assim, não sei aonde, mas diz assim. E você pode resolver as tentações, os ataques de Satanás que vêm contra você. Então os ataques de Satanás foram assim. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, não foi Satanás que colocou uma isca para Jesus chegar até o deserto. Não foi Jesus que falou, hoje eu vou no deserto. Foi o Espírito Santo. Deus tomou a iniciativa e empurrou Jesus até o deserto com a finalidade de sofrer um ataque de Satanás. Ou 3 ataques de Satanás. Deus está enviando você para certas situações para você ser tentado pelo diabo. Deus tem toda a agenda dele pronta para você. Então você não precisa se preocupar. Onde foi que eu caí? Agora estou diante de uma tentação dessa. Eu acho que é porque eu não estou lendo a Bíblia. Eu acho que é porque eu não estou sendo bom marido, boa esposa. Eu acho que é porque eu não escovei os dentes hoje. Eu não sei. Você tem um monte de desculpa para pensar. Eu estou diante de um ataque de Satanás e eu não sei como que isso foi acontecer. Eu sei. E você também sabe. Deus te levou lá. Deus te colocou diante de Satanás. Não fica pensando que Satanás veio e se colocou diante de você. Deus está te colocando diante de Satanás muitas vezes. Para você ser fortalecido. Para você conhecer o seu próprio coração. Satanás não tem poder nenhum se do alto não for dado a ele. Então ele não pode fazer a festa com você. Ele não pode pegar você pela canela como se fosse uma boneca de pano e jogar você para cá e para lá. Ele não pode fazer isso. Deus é quem te coloca diante de Satanás. Para você ser tentado. Para você ser trabalhado. E foi assim que Deus fez pelo Espírito Santo com Jesus. Colocou no deserto com a finalidade dele ser tentado. Versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Eu, 40 minutos já estaria com fome. Mas o Senhor Jesus, eu acredito, aqui não propriamente dele, ele estava como homem, mesmo sendo Deus, mas Deus deu a ele uma força sobrenatural. Não faça isso em casa. Getúlio, não faz jejum, meu irmão. Você não pode fazer jejum, por favor. O João Escapim descobriu recentemente que também não pode. O Joãozinho já não pode desde o começo da vida. Não faça jejum se você tem diabetes e hipoglicemia. Deus não quer você em coma, tá? Jesus fez esse jejum. Moisés fez 40 dias e 40 noites e depois fez mais 40 dias e 40 noites. Mas você não cai nessa não, tá? Não faça isso em casa, nem fora de casa. Se Deus te dirigir para algum jejum, oriente-se aí melhor o que você tem que fazer, tá bom? Não aceite os outros falando, vamos fazer jejum na igreja. Não aceita isso não. Deixa o pastor fazer sozinho. Não se deixe levar por ninguém que manda fazer jejum. Jejum é pessoal e jejum é
anônimo. Ninguém precisa saber que você fez jejum. Lava o rostinho, fica animadinho. Então Jesus ensinou sobre jejum. O Senhor Jesus fez jejum. O Senhor Jesus queria ter esse tempo com o Pai, e ele, 40 dias e 40 noites, aí a irmã Maura está totalmente certa, orando. Estava orando para o Pai. Ele tinha esses períodos de oração. E claro, né, teve fome, mostrando a humanidade de Jesus. Esse versículo já mostra que ele estava ali como homem, não como Deus. Embora sendo Deus, ele estava ali na sua fragilidade humana, teve fome. Isso nos ensina também que nós estamos diante de Satanás, quando somos colocados diante de Satanás, como homens. Nós não somos divinos, nós temos fragilidades. Versículo 3: Então o tentador, aproximando-se, me disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Quando você está com fome, não vai no mercado. Já descobriu isso, né? Já descobriram isso? Dá uma forrada no estômago antes, daí você vai para o mercado. Então, se você está com fome e alguém vem falar de pão, isso desperta em você algo bem primitivo, né? Você mataria para comer uns pedaços de pão, depois de 40 dias e 40 noites sem comer. Agora, a gente sempre pensa, se és filho de Deus, como eu estou em dúvida se você é ou não é. Então, se você é, não, em grego tem uma expressão que ela é confusa quando tentam traduzir para o português, que no grego essa expressão significa: uma vez que você é filho de Deus, sendo que você é filho de Deus. Então não é uma dúvida, já é certo que você é Deus, porque o diabo já conhece Jesus. O diabo já conhece Jesus antes que houvesse o mundo. Então ele não está em dúvida se Jesus é filho de Deus, ele sabe que é. Inclusive, uma vez um dos agentes dele, que é o demônio, né, encontrando Jesus, ele se ajoelhou e falou o quê? Vocês lembram? Filho de Deus. Por que você está me atormentando antes do tempo? Então ele chamou filho de Deus. Então o diabo já sabe que Jesus é filho de Deus. Então não é propriamente se você é, mas sendo que você é filho de Deus, então faz essas pedras aqui se transformarem em pães. Aí você pode comer, não está com fome? E Jesus podia fazer isso? Jesus pode fazer isso. Alguém menos do que Jesus transformou um cajado em cobra? Não teve alguém menos do que Jesus que fez isso? Então Jesus poderia transformar pedras em pães. Esse aqui é um desejo da carne, concupiscência da carne. Tem algo no meu paladar que está sendo provocado. E você algumas vezes é provocado por isso. Algumas pessoas não podem ver um copo vermelho espumando, está até babando, né? Alguns, espero que não. Mas a Bíblia diz que não é para você demorar olhando isso aí. Algumas pessoas não podem. Algumas pessoas não podem ficar vendo certas coisas, porque é muito forte para elas. O desejo da carne para ela é muito grande. Então ela tem que fugir disso. Então, no caso, o Senhor Jesus foi tentado pela concupiscência da carne. Fome é um desejo da carne. Não é errado em si, no entanto, em determinados momentos precisa ser controlado. E Jesus tinha que controlar agora,
porque senão ele ia obedecer à sugestão de Satanás. E nós não podemos obedecer à sugestão de Satanás. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é errado comer pão, mas a palavra de Deus diz que existem prioridades, e a prioridade agora não é comer, mas é alimentar-me da palavra de Deus. E ao citar isso, ele está citando Deuteronômio. Sempre ele está citando Deuteronômio. Aqui eu só não sei qual é o capítulo, o versículo. 8:3 de Deuteronômio. Então a palavra de Deus diz isso. Então a minha prioridade não é comer pão. No momento certo eu vou comer o pão, mas agora não. E muito menos vou comer porque você está sugerindo. Então algumas coisas não são erradas, mas se vem de Satanás, é uma sugestão tóxica, que aquilo não vai te fazer bem, porque aí você vai estar seguindo uma sugestão do diabo. Então deixa que no momento certo Deus vai te dar aquilo que você precisa, ou aquilo que você deseja. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Satanás não pode ter sugestões na sua vida, sugestões vitoriosas. Sugestões ele vai ter mesmo, mas ele não pode vencer. Eu não vou fazer isso. Então ele venceu a primeira, está tudo bem? Aprovado? Ele venceu como Deus ou como homem? Como homem. Então não veio um raio do céu, não veio nada disso, ele venceu como homem. Ele citou Deuteronômio 8:3, está resolvida essa tentação. Cada tentação você cita um versículo. Cada tentação você fala alguma coisa da palavra de Deus. E aí está vencido. Não é você. Então, Satanás, ele vem com sugestões, você só coloca a palavra de Deus aqui. Não é meu livro não, né? Cita, tem que saber o conteúdo. Não, eu não posso fazer isso. Aí os amigos que são os agentes do diabo, muitas vezes falam, mas a tua religião não permite? Não, porque lá na Bíblia, em algum lugar diz assim. E é Deus quem me fala e eu quero obedecer. Então está resolvida a primeira tentação, que é o desejo da carne. Isso serve para tudo. Isso serve para comida, para bebida, para sexo, para qualquer coisa. Qualquer coisa que a sua carne está te empurrando, te puxando, tentando te escravizar, tem algum versículo para aquilo. E aí está resolvida a sua questão. Palavra de Deus. Segunda tentação, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Então a cidade santa é Jerusalém, né? E o templo está em Jerusalém, estava em Jerusalém. É claro que teve coisas sobrenaturais aqui. Não Jesus se defendendo, mas o método de tentação teve que ser sobrenatural, porque Satanás o levou. Como é que eles foram até lá? Foram andando? Olha o diabo e Jesus andando aqui na praça. Não, teve que ser sobrenatural isso. E Jesus está no topo do templo. Se for de um lado, tinha 15 metros de altura. Se for do outro lado, que dá para o Vale do Cedron, aí, meus irmãos, o negócio é alto mesmo. Tem 150 metros de altura. É muito, muito alto. Mas não importa. Eu não me arrisco a pular de 15 metros. E nem de outra quantidade, né, de metragem. Agora Jesus está em cima do pináculo do templo, no topo do templo,
E aí Satanás vem com a segunda tentação, versículo 6. Ele disse: se és filho de Deus, ou vamos mudar, como que seria? Sendo que é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E também, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Faz isso. Se joga daí, porque já que você é filho de Deus, os anjos vão te sustentar. Ele deturpou o Salmo 91. Alguém pode ler Salmo 91, 11 e 12? Porque os seus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma queda. Ele omitiu uma parte do versículo. Qual foi? Ele é craque nisso, né? De mudar alguma coisinha. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Só isso? Em todos os teus caminhos. Ele não está falando para se jogar de um lugar. Em todos os seus caminhos, os anjos vão te guardar. Mas ele fez de uma maneira, ele falou de uma maneira, Satanás, que esse versículo tem a ver com alguém num lugar e se jogar. E aí os anjos vão segurar. Ele vai te guardar em todos os teus caminhos. Sempre Ele vai te guardar. O irmão dirigente falou da estrada. Deus está nos guardando nessa estrada. Mas Deus, nós precisamos da proteção de Deus numa estrada dessa, certo? Mas e na Bandeirantes, na Castelo Branco? A gente precisa de proteção? Mas não tem buraco. Por que proteção? Não tem buraco, não precisa nem orar. Às vezes eu gosto de provocar, né? Então, lá em Pelém as pessoas às vezes vão orar. Vão viajar e oram. Uma vez eu ia viajar e a pessoa: não vamos orar? Eu falei: mas quando a gente vai em Jacutinga, a gente ora? Deveria. Ou a gente está sempre. Mas para São Paulo tem que orar. Mas para Jacutinga não? No Rio de Janeiro dobrado. Então, toma muito cuidado para você não se tornar aquele tipo de pessoa que se agarra em alguns métodos para proteção. Os anjos estão ordenados a te guardarem. Agora que você vai pular. Não, para te guardar em todos os teus caminhos. Eu preciso de Deus para andar na Castelo Branco e na Bandeirantes, como eu preciso de Deus para andar daqui a 5 quilômetros, numa estrada esburacada. MG 290. Nós precisamos muito. Olha lá. Você precisa de Deus sempre. Então não fique pensando que em um momento que aparentemente é mais perigoso, você precisa de Deus. Porque se você fizer isso, você está dizendo que quando não está tão perigoso, você não precisa de Deus. Os anjos te guardam em todos os teus caminhos. Satanás, ele pula essa parte importante, em todos os teus caminhos. Então essa sugestão de Satanás tem a ver conosco também, porque ele está fazendo com que você tenha uma soberba na sua vida. Eu estou agora protegido. Se eu colocar um brochinho aqui, um crucifixo aqui, eu estou protegido. Eu fiz a minha prece da manhã, estou protegido. Você não tem controle sobre a sua vida. Você não tem controle sobre os acidentes. Você precisa colocar a panela de gordura quente para dentro do fogão, não para fora. Mas isso não garante que você está protegido. Porque em algum momento você vai esquecer de alguma coisa. Você precisa da proteção
em todos os teus caminhos. E Satanás então fala isso para Jesus. E olha, Satanás é bíblico, tá? Ele usa a Bíblia mais do que muitos crentes. E ele está usando a Bíblia aqui. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, ele citou 2 versículos e Jesus, com uma parte de um versículo, já resolveu a questão. Você não precisa ficar batendo boca com Satanás. Você sempre mostra a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Para que eu vou pular daqui? Para quê? Qual é o objetivo de eu pular daqui? Para mostrar que os anjos cuidam de mim? Eu que cuido dos anjos. Os anjos só existem por causa de mim. Jesus, né, poderia estar falando isso. Então não vamos torcer os fatos, meus irmãos, como se Jesus precisasse. Agora, tudo bem, ele está como homem, mas ele veio aqui com uma missão, e a missão dele não era pular de um prédio. A missão dele era outra. Então ele tinha prioridade. Agora não é hora de comer, agora não é hora de morrer. Jesus tem a prioridade. Você precisa ter prioridades na sua vida também. Está resolvida essa tentação? Com a palavra de Deus. E a terceira tentação, versículo 8: levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aqui você tem soberba da vida, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne, todos os 3 juntos. E podemos dizer que os 3 estão em cada tentação, porque aqui sobrenaturalmente, novamente, né? Satanás leva um monte alto. Qual o monte que dá para ver o mundo inteiro? O pico da forquilha? O meu mundo, Jacutinga. O meu mundo. Não tem lugar nenhum, mesmo 360 graus, que dá para ver o mundo inteiro. Não tem como fazer. Isso tem que ser de modo sobrenatural, concorda? Então Satanás mostra o mundo todo para Jesus. E toda a glória do mundo. E realmente o mundo é muito glorioso. Não só pelas paisagens e tudo, mas o mundo é glorioso. O mundo tem muito poder. Se uma pessoa tivesse uma fatia desse mundo, seria uma pessoa muito poderosa. Agora imagina ter um mundo inteiro em suas mãos. E ele mostra os reinos e ele diz assim, versículo 9: ele disse: tudo isto, o mundo, os reinos e a glória. Ó, o mundo, o reino e as glórias. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Não custa nada. Está com artrite? Não, então é só dobrar o joelho aí. Aí você tem o mundo, os reinos e a glória. Alguém fala, mas como que ele podia oferecer isso se não era dele? Olha, nisso ele tem razão. Era dele sim. Foi dado para ele, por Adão. Adão deu uma bandejinha para Satanás e é tudo seu. Porque Adão era o dono do mundo, não era? Dos reinos e da glória. Adão pôs numa bandeja e deu para Satanás. A partir daquele momento é de Satanás o mundo, os reinos e a glória. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos. Então o Deus desse século é Satanás. Um dia não vai ser, mas por enquanto é. Claro que ainda tem limites, mas é dele. Então ele ofereceu aquilo que é dele. De repente ali naquele momento acabaria a trajetória de Satanás. Ele dá para Jesus e Jesus já começa a governar. Não, não é assim que Jesus quer governar. Jesus quer que as pessoas aceitem o reino dele no coração. É isso que ele quer. Ele não quer forçar um reino.
Ele quer oferecer um reino. Ele não quer forçar você a ser obediente. Ele quer oferecer a você a oportunidade de ser um servo da orelha furada. Os crentes velhos sabem o que é isso, né? Eu não tenho tempo para explicar agora. Então, está escrito. Procura lá no celular. Orelha furada. Aí você vai lá procurar. Não é para colocar o piercing, não, né? É só para procurar a orelha furada. Lá que você vai encontrar na Bíblia. O que era o servo da orelha furada? Bom, mas eu vou te dar tudo isso se você me adorar. Mas não é para adorar de qualquer jeito. Prostre-se. Porque a prostração mostra o quê? Submissão, humildade e redenção. Ou seja, eu me rendo. Eu estou aqui. Mas Jesus, ele também combate isso, né? Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. De novo com Deuteronômio. As 3 vezes foi Deuteronômio. Então é para adorar um único Deus. Eu já adoro um Deus verdadeiro. Então você não é Deus verdadeiro. E eu tenho que servir só a um Deus. Eu já estou servindo ao Deus verdadeiro. Só com a palavra você resolve os problemas da sua vida, gente. Só com a palavra de Deus. Não precisa outras coisas. Só a palavra de Deus resolve o problema da sua vida. E esses foram os ataques de Satanás contra Jesus: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Diariamente você é testado nessas 3 áreas. E diariamente você tem o recurso da palavra de Deus e você resolve. Recompensa? A recompensa está aqui, versículo 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vale a pena servir a Deus, obedecer a Deus, entregar-se totalmente a Ele. Então Satanás só tem poder sobre você se você não conhece a palavra ou se você não obedece a palavra. Mas se você conhece e obedece, ele não tem chance nenhuma com você. O sangue de Jesus tem poder. Não fica jogando esses jargões, não. Guarda a palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Fiquem firmes e vamos depender do Senhor para satisfazer os desejos da nossa carne lícitos, para que os nossos olhos não se corrompam e para que não sejamos soberbos nesta vida. Nosso Deus, agradecemos porque a Tua palavra é riqueza para nós. Não há ataque de Satanás que pode ter proveito e vitória se nós estamos alicerçados na Tua palavra. Obrigado por Jesus, o nosso grande exemplo. E obrigado porque Ele dependeu do Senhor e da Tua palavra. E assim queremos caminhar a cada dia. Nós oramos em nome dEle, de Jesus. Amém. Mas para São Paulo tem que orar. Mas para Jacutinga não? O Rio de Janeiro dobrado. Então, tome muito cuidado para você não se tornar aquele tipo de pessoa que se agarra em alguns métodos para proteção. Os anjos estão ordenados a te guardarem. Agora que você vai pular. Não, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu preciso de Deus para andar na Castelo Branco e na Bandeirantes, como eu preciso de Deus para andar daqui a 5 quilômetros, numa estrada esburacada. MG 290. Nós precisamos muito. Olha lá. Você precisa de Deus sempre. Então não fique pensando que em um momento que aparentemente é mais perigoso, você precisa de Deus.
Porque se você fizer isso, você está dizendo que quando não está tão perigoso, você não precisa de Deus. Os anjos te guardam em todos os teus caminhos. Satanás, ele pula essa parte importante, em todos os teus caminhos. Então essa sugestão de Satanás tem a ver conosco também, porque ele está fazendo com que você tenha uma soberba na sua vida. Eu estou agora protegido. Se eu colocar um brochinho aqui, um crucifixo aqui, eu estou protegido. Eu fiz a minha prece da manhã, estou protegido. Você não tem controle sobre a sua vida. Você não tem controle sobre os acidentes. Você precisa colocar a panela de gordura quente para dentro do fogão, não para fora. Mas isso não garante que você está protegido. Porque em algum momento você vai esquecer de alguma coisa. Você precisa de proteção em todos os teus caminhos. E Satanás então fala isso para Jesus. E olha, Satanás é bíblico, tá? Ele usa a Bíblia mais do que muitos crentes. E ele está usando a Bíblia aqui. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, ele citou 2 versículos e Jesus, com uma parte de um versículo, já resolveu a questão. Você não precisa ficar batendo boca com Satanás. Você sempre mostra a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Para que eu vou pular daqui? Para quê? Qual é o objetivo de eu pular daqui? Para mostrar que os anjos cuidam de mim? Eu que cuido dos anjos. Os anjos só existem por causa de mim. Jesus, poderia estar falando isso. Então não vamos torcer os fatos, meus irmãos, como se Jesus precisasse. Agora, tudo bem, ele está como homem. Mas ele veio aqui com uma missão, e a missão dele não era pular de um prédio. A missão dele era outra. Então ele tinha prioridade. Agora não é hora de comer. Agora não é hora de morrer. Jesus tem a prioridade. E você precisa ter prioridades na sua vida também. Está resolvida essa tentação? Com a palavra de Deus. E a terceira tentação. Versículo 8: levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aqui você tem soberba da vida, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne, todos os 3 juntos. E podemos dizer que os 3 estão em cada tentação, porque aqui sobrenaturalmente, novamente, Satanás leva um monte alto. Qual o monte que dá para ver o mundo inteiro? O Pico da Forquilha? O meu mundo, Jacutinga. O meu mundo. Não tem lugar nenhum, mesmo 360 graus, que dá para ver o mundo inteiro. Não tem como fazer. Isso tem que ser de modo sobrenatural, concorda? Então Satanás mostra o mundo todo para Jesus. E toda a glória do mundo. E realmente o mundo é muito glorioso. Não só pelas paisagens e tudo, mas o mundo é glorioso. O mundo tem muito poder. Se uma pessoa tivesse uma fatia desse mundo, seria uma pessoa muito poderosa. Agora imagina ter um mundo inteiro em suas mãos. E ele mostra os reinos e ele diz assim, versículo 9. Ele disse: tudo isto, o mundo, os reinos e a glória. O mundo, o reino e as glórias. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Não custa nada. Está com artrite? Não, é só dobrar o joelho aí. Aí você tem o mundo, os reinos e a glória. Alguém fala, mas como que ele podia oferecer isso se não era dele? Olha, nisso ele tem razão. Era dele sim.
foi dado para ele por Adão. Adão deu uma bandejinha para Satanás e é tudo seu. Porque Adão era o dono do mundo, não era? Dos reinos e da glória. Adão pôs numa bandeja e deu para Satanás. A partir daquele momento é de Satanás o mundo, os reinos e a glória. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos. Então o Deus desse século é Satanás. Um dia não vai ser, mas por enquanto é. Claro que ainda tem limites, mas é dele. Então ele ofereceu aquilo que é dele. De repente ali naquele momento acabaria a trajetória de Satanás. Ele dá para Jesus e Jesus já começa a governar. Não é assim que Jesus quer governar. Jesus quer que as pessoas aceitem o reino dele no coração. É isso que ele quer. Ele não quer forçar um reino. Ele quer oferecer um reino. Ele não quer forçar você a ser obediente. Ele quer oferecer a você a oportunidade de ser um servo da orelha furada. Os crentes velhos sabem o que é isso, né? Eu não tenho tempo para explicar agora. Então, está escrito. Procura lá no celular. Orelha furada. Aí você vai lá procurar. Não é para colocar o piercing, não, né? É só para procurar a orelha furada. Lá que você vai encontrar na Bíblia. O que era o servo da orelha furada? Bom, mas eu vou te dar tudo isso se você me adorar. Mas não é para adorar de qualquer jeito. Prostre-se. Porque a prostração mostra o quê? Submissão, humildade e redenção. Ou seja, eu me rendo. Eu estou aqui. Mas Jesus, ele também combate isso, né? Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. De novo com Deuteronômio. As 3 vezes foi Deuteronômio. Então é para adorar um único Deus. Eu já adoro um Deus verdadeiro. Então você não é Deus verdadeiro. E eu tenho que servir só a um Deus. Eu já estou servindo ao Deus verdadeiro. Só com a palavra você resolve os problemas da sua vida, gente. Só com a palavra de Deus. Não precisa outras coisas. Só a palavra de Deus resolve o problema da sua vida. E esses foram os ataques de Satanás contra Jesus. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Diariamente você é testado nessas 3 áreas. E diariamente você tem um recurso da palavra de Deus e você resolve. Recompensa? A recompensa está aqui, versículo 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vale a pena servir a Deus, obedecer a Deus, entregar-se totalmente a Ele. Então Satanás só tem poder sobre você se você não conhece a palavra ou se você não obedece a palavra. Mas se você conhece e obedece, ele não tem chance nenhuma com você. O sangue de Jesus tem poder. Não fica jogando esses jargões, não. Guardo a palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Fiquem firmes e vamos depender do Senhor para satisfazer os desejos da nossa carne lícitos, para que os nossos olhos não se corrompam e para que não sejamos soberbos nesta vida. Nosso Deus, agradecemos porque a Tua palavra é riqueza para nós. Não há ataque de Satanás que pode ter proveito e vitória se nós estamos alicerçados na Tua palavra. Obrigado por Jesus, o nosso grande exemplo.
E obrigado porque ele dependeu do Senhor e da tua palavra, e assim queremos caminhar a cada dia. Nós oramos em nome dele, de Jesus. Amém.